Agora que nós sabemos interpretar os candles, certo? Sabendo momentos de baixa, candle de alta, qual foi a mínima e máxima, nós vamos agora, via código, capturar essas informações. Primeiro, é interessante a gente saber que nós temos uma estrutura de MQL5 que consegue armazenar as informações de um candle. E essa estrutura chama-se MQL Rates. Vamos localizar aqui o MQL Rates. Está aqui, ó, MQL Rates. Estamos com as informações aqui. Para que possamos fazer o entendimento, vamos entender. O MQL Rates é uma estrutura que me guarda o valor, o preço de abertura, o preço máximo de um candle, o preço mínimo de um candle, o preço de fechamento do candle, a hora inicial de abertura do candle, a quantidade de spreads que houve, a quantidade de volumes que foram negociadas e a quantidade de ticks, ou seja, de variação de preço que ocorreram durante o tempo do candle. Então, todas essas informações estão dentro desta estrutura. Então, se eu tenho uma variável dessa estrutura, dentro de uma variável eu tenho todas essas informações. Caso eu tenha um array de MQL Rates, eu vou ter várias informações de vários candles. Aqui nós temos um exemplo que nós vamos nos basear neste exemplo para desenvolver o nosso código. Então vou copiar aqui e levar isso para o nosso código. Vamos entender agora o que está sendo feito. Existe uma outra função chamada copy rates. Copy rates é uma função que se encontra em Time Series and Indicators Access. Eu tenho aqui copy rates. Então, copy rates é uma função do MQL5 que, passando algumas informações para ela, ela vai retornar na nossa estrutura todas as informações do candle de um determinado período. Então, vamos entender. Olhando aqui o nosso código. Vou mudar aqui para 10. Quais são os parâmetros? Vamos começar aqui do zero. Do copy rates. O primeiro parâmetro que ele pede é o symbol. O symbol é o ativo do qual nós queremos obter informação. Quando nós colocamos um script num determinado gráfico, por exemplo, se eu rodar um script aqui, o símbolo padrão ou ativo padrão é este aqui que está sinalizado aqui no gráfico. Nesse caso, o mini dólar. Então, significa que se eu colocar um script aqui, o ativo padrão no qual o script vai funcionar é o mini dólar. Então, vamos lá. E uma forma de eu pegar o ativo do gráfico onde eu coloquei o script, existe uma constante chamada symbol. Onde eu encontro essa constante symbol? Na documentação. Eu venho até a documentação e posso encontrá-la aqui em
checkup symbol. Então, o símbolo retorna o nome do ativo do gráfico corrente, ou seja, o gráfico corrente é o ativo onde eu coloquei o meu script, onde eu coloquei o meu robô. Eu posso utilizar uma função ou posso utilizar uma variável do sistema que é o underline symbol. Tem as duas formas de trabalhar. Ok? Da mesma forma que eu consigo pegar o ativo do gráfico corrente, eu também tenho o período do gráfico corrente, que eu posso utilizar essa função period ou posso usar essa constante underline period. Esse underline period ele retorna essa informação aqui. Se eu coloco meu script para ser executado num gráfico de 1 minuto, o underline period me retorna 1 minuto. Se eu colocar o gráfico, aliás, o script, num gráfico de período de 15 minutos, o valor do underline period será de 15 minutos. Então, vamos entender aqui o ativo. A próxima informação é o período. A próxima informação é o início da onde eu quero pegar a informação. Então, eu quero pegar desde a posição 0. Quantas informações eu quero pegar desde a informação 0? Eu quero pegar apenas 10 candles. E aqui é onde eu vou armazenar essa informação. No nosso caso, nosso array rates. Que é esse caso aqui, ó. Rates, é ele que está aqui. Então ele vai coletar os 10 candles do gráfico que eu colocar o meu script para executar, e aqui ele vai me retornar quantas informações ele conseguiu. Então, se ele conseguir as 10, ele vai retornar nessa variável 10. Aí eu vou fazer uma verificação. Se o valor da variável for menor ou igual a 0, ou seja, se ele não conseguiu capturar as informações que são necessárias, houve um erro. Então ele vai imprimir aqui a mensagem de erro, ok? Caso contrário, ele vem aqui e imprime o tamanho do array, ou seja, quantos elementos ele conseguiu trazer. No caso aqui, eu acredito que ele vai trazer 10, ou seja, 10 barras, ou seja, informações de 10 candles. Quem são essas informações? Vamos entender agora. Vamos compilar isso. Vamos executar. Aqui, preço do ativo. Então, ó, copiados 10 barras. Quais barras? Bom, vamos entender aqui. É o seguinte. Vamos fazer a impressão de quais barras ele trouxe informação. Nós já comentamos sobre o array size, que nos retorna quantos elementos tem dentro de um array. E aqui nós vamos imprimir agora as informações que ele nos trouxe. Então vamos colocar aqui o preço de abertura. Abertura está no rates index ponto open. E vamos imprimir também a hora em que isso aconteceu, que está no rates
index.time, de acordo com a estrutura do MQL Rates. Vamos salvar, vamos compilar, não deu erro. Vamos agora aqui e executar nosso script. Então temos ele aqui, ó. Ele conseguiu 10 barras. Aqui nós temos o horário de cada barra, de início de cada barra. Como nós estamos num gráfico de 15 minutos, cada barra iniciou a cada 15 minutos. Ok? O valor de abertura da barra, de cada uma delas, ok? E quem são esses dados aqui no gráfico? Esta primeira barra aqui, às 17 horas, tá certo? Ela é, como eu pedi 10, se eu contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta é a primeira barra, que é esta daqui. Esta é a segunda, esta é a terceira e assim por diante. A última barra, que é essa das 10 horas, é justamente esta que está sendo apresentada aqui no gráfico nesse momento. Essa é a barra das 10 horas. Ok? Então, a última informação do array, o último elemento do array, é a última barra que nós temos aqui. Vamos imprimir o elemento do array para ter um entendimento melhor. Então vamos colocar abertura. Vamos colocar aqui, ó, rates, index, vírgula, igual. Vamos compilar sem erros. Vamos limpar a área de trabalho e imprimir arquivo. Então, observa. Rate 0 é o das 17 horas do dia 9. Porque eu caminhando para trás, ok? Às 17 horas, que é o primeiro elemento, como eu pedi 10, ele cai no dia anterior. E o último elemento, que é esse aqui, o elemento 9, lembrando que os arrays começam sempre com 0, então de 0 a 9 eu tenho 10 elementos. Este aqui é o dado desta barra. Então está dizendo que a abertura dessa barra começou no preço R$ 32,89,50, que é mais ou menos R$ 32,89,50 nesta região aqui, ó. Certo?